Faculdade Arnaldo BH. Ô, João, sua opinião sobre a entrevista do Rodrigo Caetano, que garantiu a permanência do Turco Mohamed, pelo menos por enquanto, amigo. Olha, garantir a permanência do Turco era o esperado para a coletiva dele. Porque nenhum diretor vai para uma coletiva para dizer o seguinte, não, tá balançando mesmo, vai cair aí se perder mais uma, ninguém faz isso, né? Agora me lembro sempre da antológica frase do Emanuel Carneiro, que sempre dizia, quem segura treinador é resultado. Se não tiver resultado, ninguém segura não, gente, porque o ambiente fica insustentável, a condição fica insustentável. Agora, sou obrigado a te confessar, Thiago, que esperava bem mais da entrevista coletiva do Rodrigo Caetano. Achei a entrevista do Rodrigo Caetano bem fraca do ponto de vista tanto de questionamentos quanto do ponto de vista das respostas práticas do Rodrigo Caetano. Vamos a alguns pontos, alguns fatos importantes. O Rodrigo Caetano, a primeira coisa que tem que ser colocada ele é responsável pelo futebol do Atlético. Ele foi responsável pelo futebol ano passado, quando ganhou tudo, e tem enormes méritos por isso, porque ele era o diretor de futebol. Agora, o mesmo mérito que ele tinha quando ganhou e que ninguém tirou dele, essa responsabilidade não pode ser tirada também quando o futebol não tá bom. Então, o diretor de futebol que recebe aplauso na vitória tem que ser o mesmo a receber críticas e cobranças no momento de dificuldade. E isso é parte do processo e todos são pagos para isso. Isso é parte do pagamento deles. Lidar com esse tipo de pressão, com esse tipo de dificuldade, com o tipo de alegria e com o tipo de tristeza que o futebol traz. E acho que o Rodrigo Caetano deve algumas explicações importantes. O Rodrigo Caetano foi informado pelo Cuca bem antes da data em que a Itatiaia trouxe em primeira mão, no apito final, às 11h58 da noite, que o Cuca ia sair. Ele já tinha sido avisado que o Cuca ia sair. Antes de acabar o Campeonato Brasileiro e antes de acabar a Copa do Brasil, o Rodrigo Caetano já tinha sido avisado pelo Cuca que ia sair. Por que ele demorou tanto para agir e a chegar num nome que atendesse o Atlético? Não acreditou? Eu não posso afirmar que ele não acreditou. Parece. Seria leviano de minha parte. Já ouvi que existia um sentimento de tentar convencer o Cuca, mas de fato perdeu o melhor técnico do Brasil e o melhor técnico da história do Atlético. E não repôs a altura. Esse é o fato objetivo. Se ele acreditou, não acreditou, e entra para o campo da ilação, e eu não sou aventureiro nem responsável de fazer ilação. Trabalho com fato objetivo, e o fato objetivo ele não repôs a altura. E essa era a função dele. Ele é pago, remunerado, e essa é a função dele. E não repôs a altura. Mas não é que não repôs a altura, não repôs nem de longe perto. Conseguiu contratar a quarta, quinta ou sexta opção que tinha no mercado, e o trabalho dessa quarta, quinta ou sexta opção no mercado, que pelas informações que tenho, foi uma opção defendida por ele, Rodrigo Caetano, o trabalho é ruim. Então, se o trabalho do Turco é ruim, o diretor de futebol responde junto. Porque a função do diretor de futebol que é contratar o técnico. E aí não adianta ficar feliz e sorridente quando ganha título e ficar bravo de ser questionado quando não tá bom. Ele perdeu um centroavante de Copa do Mundo, Diego Costa. Quem que ele trouxe pro lugar? Fábio Gomes. Tá à altura? A função é a mesma. Não, de longe. Ele perdeu o Júnior Alonso, um zagueiro de seleção. Trouxe o Godin, um zagueiro de seleção, mas com a data de validade bem ultrapassada. Tanto é que já tá indo embora. Foi um erro a contratação do Godin do ponto de vista técnico. Se não fosse, não estava indo embora. Era titular e estava jogando no time do Atlético. Ele perdeu o Savarino. Quem ele trouxe para o lugar? Acho que trouxe o Ademir antes, né? É uma troca tecnicamente hoje à altura? Não, certamente não. Ele perdeu o Cuca e trouxe o Turco. Tá à altura? Muito longe. Então, gente, o cara tinha 4 substituições para fazer. Mas só para aí... Só concluir. Vai. Ele tinha 4 alterações de elenco para fazer. Nenhuma das 4 foi feita à altura do que tinha. E vai ficar achando ruim de ser questionado? É parte do processo.
Quando ganhou, foi aplaudido. Quando perde, é questionado e é cobrado. E isso é parte do jogo. A entrevista do Rodrigo Caetano, ele falou e não trouxe nenhuma resposta objetiva para os problemas que o Atlético está enfrentando. O time do Atlético esse ano está jogando pior do que jogava ano passado. Como vai resolver? O técnico que o Atlético tem hoje é pior do que o técnico que tinha no ano passado. Como vai resolver? As contratações para esse ano não surgiram o efeito do ano passado. Quando acertou no ano passado, todo mundo elogiou. E com méritos. Quando não acerta, tá todo mundo cobrando. Como é que vai resolver? Isso que eu esperava da entrevista coletiva do Rodrigo Caetano. E ele não trouxe nenhuma resposta, pelo menos a mim, convincente. Ele apenas foi lá e cumpriu um papel institucional de defender um técnico que todo mundo sabe que se tomar mais uma ou duas burretadas aí, tá na rua. Todo mundo sabe disso. Belo Horizonte inteiro sabe disso. Tem segredo nenhum nisso, não. E eu até acho que ele tá certo de fazer isso. Porque se não for para ele ir para a coletiva defender o técnico dele, é melhor ele mandar embora. Esse é o papel dele. Respeito isso e acho que ele está certo de fazer isso. Só que, do ponto de vista da análise desportiva, que é a nossa função, e nós somos pagos para isso, do mesmo jeito que ele é pago para contratar e demitir jogador, nós somos pagos para avaliar o trabalho dele e o trabalho de jogadores. A mim não convence o time que ele montou para esse ano, até aqui, e não convence o trabalho do técnico que ele escolheu esse ano. Se chegar lá no final do ano, o time recuperar, der a volta por cima e ganhar, nós vamos vir aqui, vamos aplaudir, vamos falar assim, ó, estávamos errados, quem estava certo é o Rodrigo Caetano e deu certo. Não me parece que é o que está acontecendo até aqui, Edu. Ô, João, eu concordo com você sobre a entrevista ter sido protocolar, mas a gente cobrava essa entrevista, né? Às vezes a entrevista ela não é tão boa porque os questionamentos também não são tão profundos. Uma resposta me chamou a atenção, acho que dá para tirar dessa entrevista, foi quando ele foi perguntado se um tropeço do Atlético no meio da semana pode significar a demissão do Turco. Ele foi evasivo na resposta. Porque se não significasse, ele viraria e responderia assim, não, independentemente do resultado, ele segue com a gente. Ele não falou isso. Eu até achei positivo isso, porque pelo menos não mentiu, né? Ele não falou, ele disse, bom, eu não comento resultados negativos, a gente trabalha com uma vitória na quarta-feira. Então, para bom entendedor, um pingo no i basta. Eu só discordo quanto às reposições, e eu vou te falar o porquê que eu discordo. Quando você citou, por exemplo, o Alonso, o Savarino, todas essas contratações, elas tiveram um aporte financeiro. Esse ano o Atlético trabalha sem o aporte financeiro. O Atlético faz as reposições com jogadores que estão livres no mercado. O Alonso, o Atlético pagou X milhões de dólares, o Savarino idem, e esse ano não pode pagar X milhões de dólares porque não tem dinheiro para fazer as contratações. Está indo ao mercado buscar jogadores que ficam livres sem precisar investir. E geralmente, quando se trabalha dessa maneira, a chance de dar errado é maior do que quando você contrata um atleta porque está valorizado no mercado. Por isso o elenco do Atlético desse ano é inferior ao do ano passado, porque não teve o investimento que teve o elenco do ano passado. Mas é um elenco inferior e concordo com você. E aí isso vai até em favor do atual técnico, né? Que quando a gente compara trabalho por trabalho, o elenco que ele tem em mãos hoje é um elenco inferior. Eu só discordo da desproporcionalidade do elenco. O que mudou no elenco foi muito menos do que o que mudou no futebol. A diferença do futebol ela é muito mais gritante, muito maior do que a diferença do elenco do Atlético. Até porque o time titular é praticamente o mesmo. Então é isso que eu tô colocando. Concordo em gênero, número e grau. Quando você analisa o que mudou no elenco, você falasse o seguinte, não, olha, mudaram 8 jogadores no elenco do Atlético. Perdeu todo mundo. Vendeu todo mundo, acabou, desmontou o time. Chegou um cara novo e nós estamos cobrando aqui que joga o mesmo futebol do ano passado. Não é isso que aconteceu. Até porque teve uma coincidência do destino, lamentável, trágica para a humanidade, que foi a questão da guerra Ucrânia-Rússia e o Júnior Alonso volta para a zaga do Atlético. Mas a base do time é praticamente a mesma. As mudanças que ele teve que fazer foram pontuais. Na minha opinião, concordo com você, talvez não tenha tido a condição financeira de jogadores que, aliás, não foi ele, em sua maioria, que trouxe também. Vieram antes, tirando o Diego Souza, né? O Savarino veio antes, foi um que não são mérito também do Rodrigo, né? Vieram antes dele, foram contratados por outros diretores de futebol do Atlético.
Mas a contratação também, o que veio para substituir, não substituiu a altura. Então, quando você olha o futebol do Atlético, o futebol é muito mais desproporcional na queda de qualidade do que as mudanças no time. E quem tem que ser cobrado, nesse momento, na minha avaliação, é técnico e diretor de futebol. Elenco também, é claro. Jogadores também. Mas é uma escada, cada um cobra do outro. Porque presidente de clube, pra mim, tem que ser cobrado, sabe quando, Edu? Quando atrasa salário. Quando não tem salário em dia, quando não tem estrutura, quando não tem condição de viajar, de fazer a logística que precisa, quando falta alimentação adequada no CT, quando não tem campo para treinar, quando a folha de pagamento não fecha. Presidente tem que ser cobrado nessa hora. E isso não está faltando no Atlético. O salário está em dia, o CT é um dos melhores do país, a logística é a que o clube precisa, cansou de fazer jogo em Campeonato Mineiro com avião fretado, na Libertadores também tudo do bom e do melhor, e é assim que tem que ser mesmo, essa é a obrigação do clube. Todas as condições que o Atlético precisa para exercer um bom trabalho, tem. Todas as condições que o Rodrigo Caetano precisa, ele tem. E todos que estão abaixo dele também. O responsável pelo futebol é o Rodrigo Caetano e abaixo dele é o técnico. E os dois têm que responder nesse momento sim, porque o futebol do Atlético é tão ruim, simples assim. Sem dúvida. O Rodrigo Caetano tem que ser cobrado e imagino que vá ser cobrado daqui para frente, principalmente daqui para frente. E o Turco tem sido cobrado, né? Até acho que é cobrado e na coletiva é muito evasivo, explica pouco os problemas do Atlético, fala muito em ter que trabalhar. Bom, João, sabe, o Atlético tem que trabalhar durante os treinos, no dia a dia, a gente tá careca de saber. Tem que trabalhar para melhorar, óbvio. Mas o que tá errado? Por que está errado? Por que o Atlético toma gols contra o Tolima, contra o Santos, contra o Coritiba, contra o Goiás? Todos parecidos, com problemas parecidos, e isso não é corrigido depois de tomar tantos gols seguidos em jogos seguidos. O porquê? O treinador não sabe ou não consegue responder isso nas coletivas, e a gente não vê treino, João. Nós nos baseamos por conta dos jogos. A gente tem que analisar o que a gente vê no jogo. E no jogo que eu estou vendo não está me agradando. E acho que nenhum atleticano deve estar agradado com o que está vendo. Ninguém deve estar feliz com a bola que está vendo, né, gente? Aí eu estava escutando o Bastidores, que eu estava de folga, estava você, eu não me lembro se era o Romano ou o Léo, e você e o Cláudio traziam informação que há um questionamento sobre o desempenho, e esse desempenho a gente pode fazer o questionamento que a gente está vendo no jogo. Há questionamento em relação aos resultados, e esse questionamento nós também podemos fazer, porque é de resultado de jogo e a gente está vendo os jogos. Só que você e o Cláudio trouxeram informação que há questionamentos da forma como dá o treino, há questionamentos do trabalho no dia a dia. Ô João, se há questionamento da forma como dá o treino, do trabalho no dia a dia, se há questionamento dos resultados, se há questionamento do desempenho, qual que é a única maneira de corrigir isso tudo? Trocando o técnico. Trocando. E eu até trouxe ontem aqui a informação, na apuração que fizemos, de que há sim um sentimento que o Atlético está aquém do que deveria, e há sim uma leitura de que há uma responsabilidade grande do Turco nisso. E que o Atlético de fato pensa em trocar o Turco. Conversei com algumas pessoas que me disseram isso. E trouxe também de que não há essa insatisfação com o trabalho do Rodrigo Caetano. Até acham que tem algumas dificuldades, principalmente no trato, de uma maneira geral, mas que é um bom profissional. E eu até concordo. Um diretor de futebol não pode ser julgado por 60 dias de futebol ruim, ou por uma escolha de técnico ruim, ou por 3 ou 4 contratações equivocadas de jogadores. Agora, temos que lembrar, o time campeão brasileiro foi montado pelo Cuca. A base das contratações, a base do time, foi montada pelo Cuca. Muitos, inclusive, vieram em gestões anteriores de direção de futebol. O momento dele mostrar a capacidade dele de montar time, de manejar elenco e de reformular elenco é agora. Tem que ser mandado embora? Não, de jeito nenhum. Pô, o cara acabou de ser campeão de tudo. Como é que você manda embora o diretor de futebol que ganhou tudo? Agora, tem que ser cobrado? É claro que tem. Por quê? Porque o time não está jogando bem, porque o técnico que ele escolheu não faz um bom trabalho e porque as opções que ele teve de substituições de peças, pelo menos na minha avaliação, não foram adequadas.
Agora, isso está longe de ser motivo para a saída dele. Pode ali na janela do meio do ano corrigir, melhorar, arrumar. O próximo técnico que escolher pode ser alguém que tem um desempenho melhor do que o atual. Ponto. É normal, é natural do processo do futebol. Agora, achar que não pode ser questionado, que não deve ser questionado, tá vivendo em outro planeta também, né? E o Atlético tem um abacaxi para descascar, né, João? Vamos pintar o pior cenário. Os resultados não vêm nas 2 próximas rodadas. Ceará e Flamengo. Eu acho que vai ser inevitável uma troca de treinador. O mercado está complicado, não tem mercado. O Atlético vai trazer mais do mesmo, e lembrando que ano que vem, 2023, é o ano da inauguração da Arena MRV. Imagino que a atual gestão queira um treinador para ficar todo ano, um time forte, e o Atlético vai conseguir trazer um novo treinador para assinar por 6 meses? Ou vai conseguir já trazer o nome que quer para o ano que